Aleluia. Glória a Deus. Reagir. Segundo o dicionário, reagir é opor a uma outra ação contrária. Exercer reação. Apresentar uma alteração física como resposta a estímulo exterior. Reagir é comportar-se de determinada maneira face a dado fato ou acontecimento. É resistir, é opor-se, é lutar. Isso é reagir. Todas nós aqui temos nossas necessidades, nossos desafios pessoais. Se eu fosse colocar o microfone aqui na boca de cada uma de vocês, nós iríamos escutar mulheres de diversas denominações, valores diferentes, idades diferentes, desafios diferentes. Mas uma coisa eu tenho certeza: cada uma de nós aqui enfrenta algum tipo de adversidade. Algumas não ganham o que gostariam, outras lutam para colocar o pão dentro de casa, outras vivem um casamento desafiador, algumas têm relações difíceis com familiares, outras não se dão com os próprios pais, outras estão enfrentando diagnósticos terríveis, enfermidades congênitas. Algumas de nós chegam numa idade, olha para trás e pensa: poxa, por que eu não fiz? Por que eu não realizei? Por que eu não consegui? Algumas enfrentam a frustração, outras a decepção. A decepção, às vezes, em alguém que você investiu, alguém que você acreditou, alguém que você cuidou, alguém que você protegeu, alguém a quem você amou, alguém a quem você se devotou. E hoje a gente viu aqui no bate-papo, expressas nas perguntas de cada uma de vocês, a necessidade, a dor, a dúvida, o medo. E se? E se não acabar do jeito que eu espero? E se eu não der conta de vencer esse gigante? Ah, a vida é assim mesmo, né? Eu não sei qual que é a sua necessidade, a sua área de vulnerabilidade, ou o gigante que você está enfrentando nessa hora. Mas eu quero te dizer que o Senhor tem para nós vida abundante. Jesus disse assim: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Em algumas traduções diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e que vocês vivam plenamente. O que é plenamente? O que é pleno é completo, é satisfeito. E essa vida que a palavra de Deus está dizendo, nesse específico texto, nessa específica passagem, não se refere à vida eterna. Se refere à vida aqui e agora. Mas espera aí, Helena, você está se contradizendo. Porque a palavra de Deus também não diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você não falou para a gente durante a tarde que nós teríamos desafios, que nós teríamos problemas, que os problemas e as tempestades fazem parte da vida, que está na nossa trajetória, na trajetória humana. Agora você está falando que Jesus falou que eu vim para que vocês tenham vida, uma vida completa, uma vida plena. Uma vida abundante. Ô, gente, só em Jesus nós podemos ter essa vida abundante. Mas, por incrível que pareça, o diabo tem roubado isso da igreja. O diabo tem aprisionado a gente em sofismas e mentiras na nossa mente. Então, é como se... É uma história que a gente viveu lá na Estância Paraíso, um lugar lá que
que pertence à Igreja Batista da Lagoinha, é um lugar de conselho, de cuidado, de líderes, de pastores, de cristãos. É um lugar que tem programas para cuidar e encorajar a vida de cristãos. E lá na estância, tem um galinheiro enorme. Tinha um galinheiro, não sei como é que está hoje, mas tinha um galinheiro enorme. E dentro do galinheiro tinha pato e tinha galinha. E quando abria a porta do galinheiro, e é um terreno muito grande, as galinhas e os patos todos saíam para ciscar, para ter liberdade. E depois de tarde voltava todo mundo para o galinheiro. Mas tinha um pato que não saía do galinheiro. Abria, punha os bichos tudo para fora e o pato ficava quieto lá. Aquilo intrigava o pessoal que cuidava da estância. E eles iam lá, pegavam o pato, tiravam o pato do cativeiro, punha o pato para... Vai livre, meu filho, vai curtir a estância. E o pato dava uma olhada e voltava para dentro. E não ia. E a Zenete começou, a pastora Zenete administra o lugar, cuida do lugar. E a Zenete começou a observar aquele pato. O que tem de errado com esse pato? Tem liberdade, não, os cachorros são presos, para os bichos ter toda a liberdade. Todo mundo sai do galinheiro, todo mundo desfruta do espaço, livre. E o pato volta. E aí Deus começou a ensinar para a Zenete que isso acontece com muitos dos filhos de Deus. Nós somos livres, Jesus já nos deu vida abundante, mas nós ficamos cativos dos nossos medos, cativos, intimidados, temerosos, ansiosos. E aí a gente não desfruta de tudo aquilo que a gente tem para desfrutar. Porque a gente vive na superfície da religião. A gente se relaciona com Deus superficialmente. Sabe aquela história quando você conhece uma pessoa? Vamos colocar um exemplo aqui. Seu dentista. Se ele não é seu amigo, não é da família, é um profissional que alguém te apresentou, você vai ter uma interação com o seu dentista. Você vai saber o nome dele, você vai saber muitas coisas sobre ele, mas você não vai ter intimidade com o seu dentista. Não é aquele tipo de cara que você vai contar os seus problemas para ele. Você vai falar com ele dos seus problemas dentários. Você vai ter com ele uma relação cordial, respeitosa, até com nuances de humor. Mas o único contato que o dentista tem com você é examinar a sua boca, cuidar, às vezes, te dar sugestão da sua dieta. E é uma relação, embora amistosa, com limites. Não é assim? Às vezes uma padaria que você sempre frequenta lá no seu bairro, você conhece aquele padeiro, a galera que trabalha no balcão há muito tempo, ele já sabe até o tipo de pão que você compra. Mas você não chega no balcão e vai contando os seus problemas, abrindo o seu coração. Não é assim? Você tem uma... Olá, como vai? Hoje vai de sempre, senhora? Vai o de sempre. Tem uma ligação amistosa, às vezes você sabe até o nome um do outro, mas não tem intimidade. E muitas vezes acontece isso com a gente. Nós somos filhas de Deus, mas não vivemos como filhas. Estamos na casa do Pai, mas não desfrutamos da intimidade com o Pai. Vocês lembram do filho mais velho, da parábola do filho pródigo? Aquela parábola do filho pródigo, muita gente acredita que Jesus contou aquela parábola por causa do filho mais moço. Não era. Era por causa do filho mais velho. Porque os fariseus estavam questionando Jesus, por que ele se assentava com pecadores? E aí Jesus conta 3 parábolas, e entre essas 3 parábolas, ele conta essa do filho pródigo. Vocês estão reclamando aí porque eu estou alcançando o perdido? Tudo que é meu é seu, mas vocês não desfrutam de tudo que vocês têm. Aquela parábola não é sobre o filho mais moço, é sobre o filho mais velho, que estava dentro de casa, mas não desfrutava da sua filiação. E muitas de nós vivemos assim. A gente vem para a igreja e leva essa vidinha, e a gente vem e passa as lutas, e aí a pastora vem dar uma palavra, a líder de mulheres te acompanha, aí você fica bem por um tempo, daqui a pouco você está murchinha de novo, e aí você vive nos seus altos e baixos, não os altos e baixos saudáveis, que servem para o nosso crescimento, para desenvolver em nós a nossa resiliência, mas aquela fé de altos e baixos. Um dia você crê muito, outro dia você não crê nada.
Um dia você está forte, outro dia você está fraco. Um dia você quer ir para a igreja, outro dia você não quer ir, não quer nem ouvir a voz do pastor. Essa inconstância na nossa fé, ela é o efeito colateral, ela é o sintoma de que tem algo muito errado na nossa relação com Deus. Porque Deus não falha. O homem falha. Eu posso falar 1000 coisas aqui que você pode interpretar errado e te ferir. Mas Deus não falha. O homem decepciona, mas Deus não decepciona. O homem é limitado, mas Deus é infinito. E aí, pensando sobre isso tudo, eu pensei no apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 10. A carta de 2 Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo. E ele estava comunicando-se nos primeiros capítulos. Ele gasta 4 capítulos, do 10 ao 13. Ele gasta 4 capítulos de 2 Coríntios, exortando a igreja em Corinto sobre falsos apóstolos. Pessoas que estavam na igreja em Corinto, levantando uma conversinha fiada sobre a índole de Paulo. Eles estavam questionando Paulo, dizendo que Paulo tinha nas cartas dele, ele era duro, ele era cheio de autoridade, mas que, pessoalmente, ele não parecia um grande líder, que ele era fraco. E esses falsos líderes, eles começaram a criar um problema na igreja em Corinto, com a conversa fiada. E a carta de 2 Coríntios começa como uma carta de amor, uma carta de carinho, uma carta de exortação amorosa, uma carta de recomendação aos irmãos, de ensino. Mas nos capítulos 10, 11, 12 e 13, o apóstolo Paulo está se referindo a um problema que está acontecendo em Corinto, da igreja em Corinto, por causa da conversa fiada que estava rolando ali. E ele, no verso 3, ele diz assim, 2 Coríntios 10, 3, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. É tão interessante que o apóstolo Paulo ele usa a palavra fortalezas, e ali perto da cidade de Corinto tinha uma fortaleza edificada sobre uma colina de 600 metros mais ou menos. Então aquela fortaleza era uma ilustração que os coríntios podiam ter claramente quando ele falava destruindo fortalezas. E é tão interessante quando fala de fortaleza, de torre, fala de altivez, fala de prepotência, fala de orgulho. O apóstolo Paulo estava lidando com um problema na igreja. E qual que é o objetivo em qualquer tipo de problema que a gente atravessa? A gente pode ter 1000 problemas diferentes, mas qual é o objetivo principal do nosso inimigo ou das lutas que a gente enfrenta? Nos afastar da comunhão com Cristo. Nos fazer duvidar, nos fazer vacilar, nos fazer desistir. Deus pega isso, que é humano, e transforma para o bem, para nos treinar, para nos aperfeiçoar, para nos esticar. Né? Tem 3 tempestades que a gente atravessa na vida. A tempestade que é natural, é o luto, porque a morte existe, o desemprego, porque pode acontecer, a falência, coisas naturais, coisas que podem acontecer com todos nós, elas vão acontecer, mais dia, menos dia. O luto, por exemplo, ele vai acontecer com todos nós. Mais dia, menos dia, não é assim? Então é uma tempestade natural. Mas tem as tempestades que o diabo manda. As tempestades que o diabo manda é aquela tempestade que vem para opor-se à vontade de Deus sendo cumprida na sua vida. E tem aquelas tempestades que nós mesmos trazemos para a nossa vida com a nossa desobediência. Então,
você lembra nas ilustrações, eu falei sobre isso recentemente lá em Israel, né? Aquela tempestade que Jesus atravessou, porque era tempestade, era o mar, um dia o vento veio, ok, entendeu? Jesus mandou, ele veio andando sobre as águas e mandou que Pedro viesse ao encontro dele. Aquilo era uma tempestade natural, estava acontecendo, e ele estava falando, olha, está acontecendo, mas eu vou passar por cima das águas. E quem acreditar em mim, pode vir junto comigo, que vocês vão andar sobre as águas também. Acontece na vida de todo mundo, mas eu estou aqui para sustentar você sobre as águas. Olha no meu olho, não tira o foco de mim. Tem aquela tempestade que Jesus, que abateu o barco, aquela que Jesus estava dormindo no barco, aquela tempestade abateu o barco porque Jesus estava indo para alcançar aquele jovem gadareno. É uma tempestade não natural, é uma tempestade para tentar impedir o cumprimento de Deus na nossa vida. Tirar o seu foco. Os discípulos ficaram desesperados, pensando, nós vamos morrer. E eles quase sucumbiram, mas Jesus levantou, se ergueu, parou a tempestade, eles foram. Aquele jovem foi liberto, a obra de Deus foi feita. E tem a tempestade que Jonas enfrentou. A tempestade que veio pela desobediência de Jonas. E assim é na nossa jornada. Mas quando tem essas tempestades na vida, e as tempestades que o diabo manda, o objetivo, o oportunista que o diabo é usar essa situação que você está passando, mesmo que seja uma situação natural, para te deixar incrédula, para te deixar abatida, para te fazer desistir. Mas essa mesma tempestade Deus pode usar para te esticar, para te fortalecer, para te treinar e para te fazer melhor. Sabe aquele ditado? O que não me mata me fortalece? É por aí. E Paulo está atravessando uma adversidade, um motim. E ele fala, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Como é que você tem lutado as suas guerras? A gente canta a música, né? Assim que eu luto minhas guerras. Como é que você luta as suas? Às vezes a gente corre para todo mundo, menos para Deus. Imagina, mas a gente não era crente? Mas a gente não é aquele povo da Bíblia? A gente não é aquele povo que diz, que acredita que Deus existe e que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem? A gente não fala que Deus está sentado em um alto sublime trono, que Ele tem o governo de todas as coisas, que Ele é soberano? Você procura suas amigas, você procura suas vizinhas, você procura o pastor, você procura o psicólogo, você procura o médico, e nenhum desses que eu citei está errado procurar, não. Como a gente mesmo disse hoje à tarde, a gente precisa de ajuda. A gente não faz nada sozinho. Mas a primeira pessoa que a gente devia procurar, a gente não procura. A fonte da nossa esperança, a gente não procura. O lugar de onde flui a vida, a gente não procura. Quando você tem um problema, você corre até para a casa do profeta. E você fala, eu quero ouvir Deus. Mas, na verdade, você está buscando... Porque a profecia está aqui na sua mão, é a palavra. Você não entra no seu quarto e você não pergunta para Deus. Você não busca respostas de Deus. Você quer fast food, você quer automático, você quer smartphone. Então, onde que eu vou? Na irmãzinha que ora. Porque a irmãzinha que ora, ela tem uma experiência com Deus. Ela busca a Deus no quarto dela. Mas a gente não quer ter o trabalho de buscar a Deus. Então a gente quer fazer da irmãzinha a ponte rápida. A gente quer usar a irmãzinha. Deixa eu te falar, eu creio na profecia. O profeta te encontra. Quando Deus quer falar com você através do profeta, Deus te encontra, Deus sabe o seu endereço, sabe o seu telefone, Deus te encontra no meio da rua, às vezes Deus usa pessoas, você nunca viu na vida e nunca mais vai ver. Você está no ônibus, a pessoa passa por você, olha, o Senhor manda te dizer isso. E você nunca mais vê aquela pessoa de novo. Deus é assim, Ele sabe o seu endereço, Ele te encontra. Mas muitas vezes nós fazemos dos profetas de Deus pais de santo. Por quê? Porque a gente tem preguiça de buscar uma resposta de Deus. A gente tem preguiça de ter intimidade com Deus. Então a gente anda assim, ó, arrastando. Deus quer que a gente corra. Sabe essa música que nós colocamos no vídeo? Eu amo essa música.
Vou passar pelas águas, não vou me afogar. Vou passar pelo fogo, não vou me queimar. Vou passar pelas águas, não vou me afogar. Vou soltar as muralhas, eu vou conquistar. Vou correr, vou voar, vou vencer. Vou vencer, vou vencer, vou vencer. Vou correr, vou voar, vou vencer. Mas tem muita gente que está arrastando. Não vou correr não, dá canseira. Deixa que fulano corre para mim. Gente, não dá para você viver um relacionamento com Deus de tabela. Não dá para eu beijar o João por terceiras. Relacionamento entre dois. E Deus envia Jesus para ter você de volta num relacionamento. Ele vinha toda viração do dia para se encontrar com um homem para um relacionamento. Jesus veio para salvar a gente da gente mesmo, né? E nos reconciliar com Deus. E a gente vai? A gente vai não, a gente manda alguém no nosso lugar. Ora por mim, fulano. Põe a mão na minha cabeça, fulano. Gere isso para mim, fulano. Ora pelo meu filho, fulano. Gente, é maravilhoso a gente ter companheiros de oração. Eu louvo a Deus pelo exército que Deus tem levantado para orar pela minha casa, pela minha família. Eu louvo a Deus todos os dias. Tem dia que eu sei que eu saio da cama porque tem um exército orando por mim. Agora, gente, tem trincheiras que você tem que se meter nelas. É o seu campo de batalha. É a sua parte do muro que você está reconstruindo. Aquilo cabe a você. Você tem que entrar na trincheira. Você tem que levantar as suas armas. Você tem que cobrir o seu território. E você tem que falar, Satanás, você não vai passar aqui não. Mas a gente está tão acomodada. A gente está tão apática na nossa espiritualidade. E aí a gente começa a levar bordoada. Começa a levar pancada. Você está armada até os dentes. É perigosa. Tem um general que vai na sua frente, que tem todas as estratégias de guerra, mas você está igual um saco de pancada. E não reage. É assim mesmo. É a vida. Casamento é difícil. Meu filho desviou. Vou fazer o quê? Já entreguei nas mãos de Deus. E você vai cambaleando pela vida. O seu inimigo está te alvejando, está te socando. E você está cheio de armamento pesado. Você tem a oração, você tem o jejum, você tem a renúncia, você tem o caminho da humildade, você tem o nome do Senhor que é sobre todo nome. Você tem a palavra de Deus. E você não acessa nenhuma das armas. Reaja. As nossas armas não são carnais. Não são carnais. Para lidar com situação espiritual, as nossas armas são espirituais. Quando você está doente fisicamente, ok, vai no médico. Agora, você já experimentou isso? Você vai no médico, eles te viram do lado avesso. Você não tem nada. Não tem nenhum exame, apareceu nada. Você não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não, fizemos todos os exames, não, de sangue, de tudo, de imagem. Você não tem nada. Então se posicione espiritualmente. Olha aqui. Satanás. O Senhor levou sobre si as minhas enfermidades. Eu não aceito essa enfermidade sobre a minha vida, porque a medicina me diz que eu não tenho nada. E se eu não tenho nada, eu não tenho nada. Mas muita gente fala, não, eu não tenho nada. O médico falou, é psicossomático. É a minha mente que está produzindo uma doença. Então, você ensina para a sua mente a se conectar com o Senhor. Vocês estão entendendo, gente? Eu não quero aqui tirar o valor da medicina, o valor da ciência. Foi Deus que capacitou os homens, como eu disse aqui à tarde. Foi Deus que capacitou o homem, porque Ele sabia das loucuras que a gente ia viver, do tanto que a gente ia adoecer pelo nosso distanciamento do Criador, como seres humanos.
Mas é para isso que Jesus veio. Para te tirar desse lugar de caído, de vulnerável, de entregue às artimanhas desse século, e te fazer um vencedor. E vencedor, gente, não é aquele que não tem problema, não. Vencedor é aquele que vence as batalhas. As batalhas vêm? Vêm. Elas são pesadas? Elas são pesadas. Mas você não pode lidar com a batalha apaticamente, dizendo, então, né? Em tudo dai graças. Sim, em tudo dai graças. Até a ação de graças é uma reação. Quando você começa a agradecer a Deus sem ver o mar abrindo, quando você começa a dar glória a Deus pelo seu filho que ainda não voltou para a casa do Senhor, quando você começa a dar glória a Deus pelo seu marido, Deus, eu te louvo, porque o Senhor é que está fazendo a tua obra lá, eu não preciso de ver o mar abrindo, eu já vou dando graças a Deus pela fé, por aquilo que Ele vai fazer. Gratidão é uma reação. E aí ele continua falando. Vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Qual que é as fortalezas que acontecem? Na nossa mente. Assim como o homem pensa, assim ele é. Não é isso que o livro de Provérbios diz? Quais são os seus pensamentos? O que você pensa sobre você mesma? O que você pensa sobre os seus filhos? Que mentiras, em quais mentiras você tem acreditado sobre o seu casamento? Hoje nós vimos aqui algumas irmãs que estão passando por aflições dentro do casamento e elas já decretaram a morte no casamento. Elas disseram, eu não amo meu marido, eu não separo porque eu sou crente, eu não admiro, eu não respeito, eu não quero mais. Quer dizer, é um estado de desistência. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há possibilidade. Lázaro já fedia há 4 dias. E Jesus colocou ele para fora daquele túmulo. Agora, interessante que Jesus não falou, pedra, se mova, saia. Lázaro, vem para fora. Ele não fez isso. Jesus falou, retirem a pedra. Tinha um trabalho humano entre o milagre. Tinha algo que alguém tinha. Jesus tinha poder de mover a pedra, gente? Claro que tinha. Era só ele falar. Ele não precisava nem falar. Ele só falar. Mas ele falou, tirem a pedra. Para quem ressuscitou um morto, pedra é moleza, concorda? Mas tinha um trabalho humano para ser executado. Uma parte que pertencia àquelas pessoas. E tão interessante que quando Jesus fala, removam a pedra, não, mas já fede. E Jesus está mandando você remover a pedra do seu casamento. Não, mas não tem mais jeito. Deus usa a minha vida, usa a vida de tantas outras pessoas, usa a vida do Josué Gonçalves, usa a vida do Cláudio Duarte, e fala assim, investe nesse homem, não desiste dele não, finca esse joelho no chão, gera o seu casamento de novo, Deus vai ressuscitar. O Jesus fez o primeiro milagre em Caná da Galileia, Ele pode transformar água em vinho, Ele pode fazer tudo novo no seu casamento, Ele pode fazer de você um testemunho na terra, daquilo que estava morto e Deus ressuscitou. E você escuta e fala, não tem, mas já fede. Se Jesus está mandando mover a pedra, move a pedra. Vai fazer a sua parte. Para de questionar Deus. Seu orgulho, às vezes, aborta aquilo que Deus quer fazer. Não permite o que Deus quer fazer, porque, mas eu não acho que vai ter jeito, não. Mas ele já bebe, tem 30 anos. Mas eu oro para ele, minha filha. Eu oro. Helena, você está falando de oração? Minha filha, você não me conhece. Eu oro, viu? Eu oro, jejum, subo no monte. 20 anos. Está lá, aquela coisa lá em casa. Continua empurrando essa pedra.
Continua empurrando, e vai crendo, e vai profetizando. Porque no final, esses dias eu encontrei com uma mulher, ela orou 25 anos pela conversão do marido dela. E os dois no carro, me levando para algum lugar. Eu orei 25 anos pela vida desse aqui. E ele só olhou para mim pelo retrovisor e falou assim. Eu falei assim, eita, essa foi parada, hein? Ela falou assim, na verdade, Deus estava querendo tratar, era eu. Olha, gente, Deus sabe como é que dá uma vida. Olha, o que eu estou vivendo com a minha filha mais velha, Deus está me dando upgrade na vida de oração. Eu nunca mais vou orar pelos meus filhos. Tem um antes e um depois. Eu nunca mais vou orar do mesmo jeito. E outra, eu não estou orando só pelos meus filhos, não. Estou orando para o filho de tudo quanto é ministro que está desviado. Os que eu conheço. Aí quando eu acabo de orar por todo mundo, eu falo, Senhor, e onde tem um filho do Senhor, uma filha do Senhor, que está chorando agora porque o filho está desviado dos seus caminhos, Senhor, levanta um exército no meio dos vales dos ossos secos e faz dos nossos filhos profetas nessa nação. Mas se eu ficar lá de vida, céus, azar. Onde eu errei, Senhor? O que vão pensar de mim, Senhor? O que o Fuxico Gospel vai falar, Senhor? Não dê conversa para o inferno. Você não tem tempo a perder com o inferno. Não gaste tempo tentando explicar a sua situação para as pessoas. Não gaste tempo tentando justificar. Mas por que isso aconteceu? Não sei por que aconteceu, mas eu sei que Deus vai transformar isso tudo em bênção. E Ele vai curar lá, e Ele vai curar aqui, e Ele vai curar onde Ele quiser curar. Porque Ele não desperdiça nada. Se eu estou passando por isso, é porque eu tenho que passar. E enquanto isso, Ele vai me aperfeiçoando, me tratando, me corrigindo. Eu dou graças a Deus quando Deus me corrige, porque Ele corrige o filho a quem Ele ama. E Ele açoita a todo aquele que Ele quer bem. É a Bíblia que fala isso. Então é melhor tomar porretada de Deus do que tomar porretada do diabo. Você está me entendendo? Porque quando Deus te corrige, Ele te faz crescer. E não é sobre você. O que Ele está fazendo na sua vida vai refletir em um monte de gente. Então, primeira coisa, para de tentar lutar as batalhas espirituais com armas carnais. Para de argumentar com Deus. Mas já fede. Empurra a pedra. Remove essa pedra aí e o resto, aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer. Se a pedra está difícil, chama mais gente para ajudar. É tão interessante, né? Remove a minha pedra. Eu nunca tinha pensado nisso. Porque Jesus não removeu a pedra. Quem removeu a pedra foi a galera. Ele chamou Lázaro. Vem para fora. Em nome de Jesus. Você está se esforçando e se movendo no seu intelecto. No seu conhecimento raso, muitas vezes. Ou nos seus argumentos, ou na sua prepotência. Não, Helena, não. Quem tem que mudar é Ele. Ele que tem que mudar. Só do seu jeitinho eu já sei quem é que tem que mudar. Às vezes a gente está lá, oh Deus, Ele, Senhor, pega Ele. O Senhor está assim, É com você que eu quero tratar, lindinha. Vem cá para a mão de papai. A gente sempre põe a conta na conta do outro, né? A gente nunca assume as nossas culpas. E também não é para assumir a culpa para ficar, ai, a minha culpa. Não, gente, isso é satânico. Assuma a sua responsabilidade. Fala assim, eu errei. Me lava com teu sangue, me ajusta, muda as minhas vestes, coloca um anel no meu dedo, calça os meus pés, ajusta a minha armadura. Eu quero entrar no teu propósito, eu quero viver os teus planos. Não tenta lutar com as suas armas contra um inimigo espiritual. Suas armas carnais não são nada para um inimigo espiritual.
mas se posicione espiritualmente. Porque quando nós entramos alinhados com a palavra de Deus, o que está dizendo é, destruímos argumentos. Presta atenção. Paulo está se referindo aos argumentos de Satanás na boca daqueles homens que estavam falando mentiras a respeito dele. Mas nós destruímos argumentos, muitas vezes os nossos próprios argumentos. E toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Sabe como é que a gente reage? Tornando o nosso pensamento obediente a Cristo. Essa é a vontade de Deus? É isso que Deus quer? Chuta o balde, a fila anda. Seu marido, você já tentou, você já orou 5 anos. Foi isso que Deus mandou você fazer? Se Deus mandou você fazer, faz. Mas se Deus não mandou, faz não. Não faça. Deus nunca vai falar na boca do profeta algo que é contra a sua palavra. O nome disso é profetada. Como que você sabe se o profeta está falando a verdade? Se o que ele está dizendo não desmente nenhuma verdade de Deus na sua palavra. Deus não se contradiz. A palavra profética, ela tem que estar alinhada com o caráter de Deus. Vocês estão me entendendo? É urgente que a gente conheça a voz de Deus para a gente discernir o espírito do engano quando ele vem contra nós. É urgente. Porque o diabo trabalha no nosso pensamento. Mas nós precisamos levar o nosso pensamento cativo ao conhecimento e à verdade de Cristo. O que você conhece da verdade de Cristo? Será que a gente leva cativo o nosso pensamento ao conhecimento da verdade de Cristo? O apóstolo Paulo, em outro texto, em 1 Coríntios, ele diz assim: não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que muitas vezes nós vamos ter que esmurrar o nosso próprio corpo. Esmurrar o corpo é a gente sair socando, gente? Não, é dizer não para a nossa vontade. Você está com vontade de esfolar a cara do outro, mas a Bíblia diz assim, longe de vós toda violência. Então você não vai esfolar a cara de ninguém, você está entendendo? Você traz o seu pensamento cativo à verdade de Cristo. E o que o Senhor fala? Reage ao mal com o bem. Se te obrigarem a andar 1 milha, anda 2. Se te pedirem a túnica, dê também a capa. Perdoe os vossos inimigos. Ore pelos vossos inimigos e por aqueles que vos perseguem. Amem os seus inimigos e ore por aquele que vos persegue. Perdoe, se a trazer ao altar a tua oferta e ali te lembrares que alguém tem alguma coisa contra você, deixa primeiro a sua oferta. Vai primeiro, reconcilie-te com seu irmão, depois vem e oferece a tua oferta. Os padrões de Deus, os princípios divinos, eles são simples demais, mas eles confrontam o nosso orgulho. A gente quer ter razão. A gente quer ter a última palavra. A gente quer estar certo. A gente quer pôr a culpa no outro. A gente não quer assumir a nossa responsabilidade. A gente sempre se justifica. Não, mas ele, não, mas eu, não, mas eu tentei. A gente sempre se defende. Isso é altivez. Muitas vezes a gente tem que... É para glorificar o Senhor? Então bora obedecer. Mas a minha carne não quer. Mas a minha carne não manda.
Todas as vezes que nós somos governados pelas nossas opiniões ou pelos nossos achismos, quando nós reagimos na nossa carne, nós vamos perder algo drasticamente. Jesus estava no jardim do Getsêmani, e Mateus capítulo 26 descreve, um dos que estavam com Jesus estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? O livro de Mateus não fala, mas o nome do discípulo, descrito por João, era Pedro. Pedro emocional, Pedro apaixonado. Pedro falou: eu morro pelo Senhor. Não, o Senhor não vai morrer não, eu morro no seu lugar. E aí quando veio o funcionário lá do sumo sacerdote, Malco, Pedro pega a espada e decepa a orelha de Malco. Essa é a arma carnal. Essa é a arma humana. Esses são os nossos argumentos, a nossa razão, a nossa vontade, a nossa ira no governo, a nossa posição, o nosso orgulho no comando. Jesus pega a orelha de Malco, cola a orelha de Malco, faz um milagre ali na frente de todo mundo, mas ele se vira para Pedro e fala: guarda a espada. Porque aquele que empunha a espada morrerá pela espada. O que Jesus está falando? Tem uma consequência. Quando você age na sua força, no seu conhecimento, na sua vontade, você vai colher uma consequência. O mesmo que você está fazendo vai voltar contra você. Mas quando você luta com as armas espirituais, quando você reage espiritualmente, a uma situação, a uma adversidade, a uma luta com consequências espirituais. Gente, porque um divórcio, ele não é só uma separação de corpos, não. Ele traz consequências espirituais. O abandono de um filho traz consequências espirituais. A quebra de princípios divinos traz consequências espirituais. Uma mentira, o adultério, a traição, traz consequências espirituais. Então, nós precisamos de reagir às nossas adversidades, às nossas tentações, às nossas circunstâncias, espiritualmente. Não com as armas carnais apenas. As armas carnais, elas podem nos ser acrescentadas até por estratégia. Você está buscando em Deus, e Deus vai falar com você: olha, você vai buscar um advogado. Você vai se informar sobre isso. Como é que você vai se sair dessa situação? Deus vai colocando direcionamento. Mas a fonte é o Senhor, o estrategista é o Senhor, a fonte da água da vida é o Senhor, a ressurreição do seu casamento está no Senhor, a possibilidade do seu filho voltar para os caminhos do Senhor está no Senhor. Nós nos posicionamos espiritualmente e o resto o Senhor faz. O que você está vivendo? Será que é isso que você está colocando em prática? Eu queria que você parasse um momento agora e pensasse qual é a situação que você está enfrentando hoje. Pensa aí. 30 segundos para você pensar. O que hoje está te incomodando? O que hoje está tirando a sua paz? O que hoje é motivo de lágrima, de dor, de dúvida, de medo? O que hoje, se você pudesse mudar assim, ó, era isso que eu queria mudar agora, Senhor. Pensou? Lembrou? Como você está reagindo a isso? Com medo? Com incredulidade? Ah, não tem jeito mais não. Com palavras de maldição? Eu quero mais que ele morra. Eu quero que Deus tire ele da minha vida. Eu quero que esse problema acabe. Eu não aguento mais. É isso que você está profetizando? Como que você tem reagido?
maneira como nós reagimos vai determinar onde nós vamos chegar. Você pode ficar argumentando com Deus a sua vida inteira e dizendo, não vou mover a pedra não, está fedendo. Isso é loucura. Ele já está morto há 4 dias. Você endoidou. Não tem possibilidade. Incredulidade, medo. Há uns 2 anos atrás, eu conheci uma música do Jefferson Pilar. E ela diz assim, e se o mar não abrir, se o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar, e se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Presta atenção, isso é perspectiva de fé. Eu fico na minha posição, eu movo a pedra, mas só Deus pode ressuscitar o morto. Se Ele ressuscitar o morto, aleluia, nós vamos celebrar. Se Ele não ressuscitar o morto, Ele vai ressuscitar naquele grande dia. Vocês estão entendendo? A gente já sabe o fim da história. A gente já sabe que Jesus é vencedor. A gente já sabe que o mal está com seus dias contados. Mas enquanto esperamos, nós precisamos de nos posicionar, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, porque nós o amamos. E amar o Senhor não é cantar canções de amor para Ele. Amar o Senhor é obedecer aos seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Então cuide de amar a Deus. Mantenha-se na posição de conhecer a Deus cada dia mais e mais e mais e mais intimamente. E nessa intimidade, Ele vai te dando combustível. Sua luta ainda não acabou não, Helena. Sua luta ainda não acabou não. E eu não sei quando vai acabar, mas vai recebendo aí o meu combustível, a minha vida, a seiva que sai da videira e vai para o galho, que é você, te nutrindo e fazendo você produzir fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Então, você fica enxertado em mim, e eu vou te dando seiva, e eu vou te dando vida, e eu vou te dando esperança, até o dia que eu decidi fazer o milagre. Enquanto nós esperamos, nós reagimos com fé. Nós reagimos com uma palavra de bênção, com uma palavra de gratidão. Nós reagimos crendo na promessa de Deus. Nós reagimos adorando o Senhor e proclamando. Se o Senhor, a música fala, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se não fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não apagar a fornalha, o Senhor vai para a fornalha comigo. Eu não sou movida pelas coisas que o Senhor vai fazer ou não vai deixar de fazer, porque o Senhor não é o gênio da lâmpada, o Senhor não é Papai Noel, o Senhor é meu Deus, e eu vou te amar, e eu vou te servir, e eu vou te adorar, mesmo quando as coisas não são como deveriam ser, ou como eu acho que deveriam ser. Em nome de Jesus, minha linda, reaja. Reaja à sua adversidade com esperança. Reaja ao seu problema com uma palavra de fé, com um cântico de louvor e de ações de graças. O Senhor fala, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus Pai para convosco. E você fala, eu quero fazer a vontade de Deus, mas na hora que é para você fazer o que Ele mandou, que é dar graças em todas as circunstâncias, você não faz. O que a Bíblia fala, qual é a vontade de Deus? Que você dê graças em todas as circunstâncias. E porque Deus precisa de bajulação, Deus não precisa de bajulação. Mas quando nós somos agradecidos no meio da adversidade, nós somos reabastecidos. E nos tornamos resilientes durante a travessia. Tem coisas que são difíceis demais para a gente ouvir. Mas como que eu vou reagir?
essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu olho ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não. Olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias. Não me guio por vistas, alegre estou. E ainda que a terra não floresça, e a vide não deu o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olho circunstâncias. Obrigada pelo seu amor. Oh, não olho circunstâncias, olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Ele não poupou o seu próprio filho. Ele não vai nos sonegar bem algum. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Reaja com adoração, reaja com gratidão, reaja com armas espirituais. Nós te bendizemos, Deus, porque nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada uma dessas mulheres que a tua mão trouxe aqui nessa noite. O Senhor conhece cada uma pelo nome. O Senhor sabe das lutas, das adversidades, da área de vulnerabilidade, o lugar onde elas têm sido duramente golpeadas. E eu quero colocar diante do Senhor, Deus, cada uma delas. Eu quero te pedir que no meio dessa batalha se levantem guerreiras do Senhor. Mulheres que discernem as batalhas espirituais espiritualmente. Mulheres que usam armas espirituais para vencer toda oposição, todo sofisma, tudo que se levanta contra a sabedoria de Cristo. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, muda a mente das minhas irmãs. Arranca todo pensamento derrotista, todo pensamento que gera palavras de derrota, que gera palavras de desânimo, que gera palavra de morte. Remove da mente delas, Senhor. Dá a elas discernimento. O que eu peço ao Senhor, o que o Senhor dê para essas mulheres, discernimento entre aquilo que vem do Senhor e aquilo que não vem do Senhor. Que elas se posicionem espiritualmente, Pai, em nome de Jesus. E que elas reajam às suas batalhas espirituais. Que elas reajam espiritualmente. Que elas respondam ao mal com o bem. Que elas orem, Senhor, pelos seus inimigos. Que elas se levantem como intercessoras e guardiãs dos seus lares. Deus, que elas orem e gerem espiritualmente seus filhos. Que elas abençoem e honrem seus pais. Deus, levanta um exército de mulheres que não apenas frequenta a igreja, mas que vive e obedece a tua palavra. Nós queremos reagir às circunstâncias que a vida apresenta para nós. Nós queremos reagir como filhas do Senhor, como servas do Senhor, como princesas do Senhor, como guerreiras do Senhor. Deus, todo derrotismo, todo pensamento de morte, todo abatimento, todo desespero,
todo medo, toda incredulidade, que seja hoje tirada de sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus, que as suas filhas escolham nessa noite o caminho da vida. Escolham beber da fonte que é o Senhor, a fonte da vitória, a fonte da esperança, a fonte do propósito que é o Senhor. Em nome de Jesus, remove de nós, Senhor, toda mentira contada pelo inferno, como se fosse verdade. Todo sofisma que está estabelecido nessas mentes, que seja removido agora, em nome de Jesus. E que a tua verdade prevaleça e quebre toda mentira do diabo, em nome de Jesus. Como tua igreja reunida aqui, Senhor, nós temos uma palavra de ordem, para que toda corrente de opressão seja agora destruída pelo poder do Senhor. Ó Deus, toda corrente maligna que tem aprisionado as suas filhas na depressão, na culpa, no medo, na incredulidade, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Levanta um exército de guerreiras, mulheres destemidas, mulheres que prosseguem a despeito de qualquer adversidade, mulheres que colocam os olhos no Senhor, autor e consumador da nossa fé, e não olhem para trás, não vão voltar atrás, elas não vão virar uma estátua de sal, elas vão prosseguir para o alvo, vão prosseguir para a tua vontade, e vão se levantar leoas, guerreiras, mulheres valentes, não confiadas na sua própria força, mas ungidas pelo teu poder, revestidas pela tua autoridade, vestidas da tua armadura, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nós selamos esse momento como igreja aqui, e te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que a partir de hoje haja um divisor de águas na vida dessas mulheres, que elas comecem a olhar para as circunstâncias e ver o propósito do Senhor. Elas não vão mais caminhar pelas suas emoções, elas não vão mais confiar nas mentiras do diabo, elas vão passar todas as palavras na mente pelo prumo da palavra de Deus. A tua palavra que nos ajusta, a tua palavra que nos exorta, a tua palavra que nos consola, a tua palavra que nos encoraja. Nós queremos comer a tua palavra dia após dia. Coloca fome nessas mulheres, Deus, pela tua palavra, pela tua verdade, porque nós combatemos a mentira é com a verdade. Que venha sobre nós, sobre as nossas mentes, sobre os nossos lares, a tua verdade, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.